queridos e amados irmãos e amigos que acompanham o programa Palavra da Cruz. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado essa semana no tema Em Busca de Algo Maior, em busca de uma vida com significado verdadeiro, em busca de uma vida que honre e glorifique a Deus em todos os seus aspectos, em busca de uma vida que traga paz ao nosso coração, tranquilidade e esperança, mas que também seja bênção para a vida de outras pessoas, bênção para a vida da nossa família, dos nossos amigos e da nossa comunidade cristã. Nós temos aprendido e visto, irmãos, pela palavra de Deus, que o pecado, ele desde cedo no nosso coração começa a se manifestar. Nós nascemos no pecado e desde muito cedo esse pecado começa a se manifestar na nossa vida, e uma das manifestações mais importantes, mais significativas desse pecado é exatamente nos levando a criar o nosso próprio reino, a sermos donos da nossa própria vida, donos do nosso próprio nariz, e fazendo com que vivamos uma vida arrogante, orgulhosa, egoísta e que se volta apenas para si mesmo. E nós, como vimos ontem, nascendo no pecado e crescendo no pecado, nós criamos essa cultura que muitas vezes até herdamos dos nossos pais, de vivermos para nós mesmos, de vivermos uma vida egoísta, uma vida terrível, arrogante, uma vida hipócrita, onde nós dizemos que amamos os outros, onde nós dizemos que nos importamos com os outros, mas na verdade vivemos apenas para nós mesmos e para a satisfação das nossas vontades e dos nossos desejos. Como nós podemos, então, queridos, identificar as raízes desse reino de desse pequeno reino de desse reino com resultados terríveis, e como podemos, então, abandonar essa vida, esse reino, para vivermos para a glória de Deus? Nós vimos ontem que quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, ou quando Ele nos encontra, quando Ele vem ao nosso encontro e Ele nos chama à realidade do Evangelho, quando nós encontramos o amor de Deus Pai, quando nós encontramos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho e somos alcançados por essa mensagem, nós somos chamados também a viver para a honra e glória do nosso Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, deixa isso muito claro quando ele, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: Ele, Jesus, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Ele nos tirou do domínio das trevas. Queridos, viver no domínio das trevas é também viver dentro desse pequeno reino, desse reino de desse reino onde eu estou sentado no trono e onde eu busco de todas as formas, a todo custo, satisfazer os meus desejos e as minhas vontades, onde eu comando todos os caminhos da minha vida, e eu não me preocupo com quem está do meu lado, eu não me preocupo com quem caminha comigo, eu não me preocupo com a minha família, nem com a minha comunidade cristã. Eu quero satisfazer os desejos do meu coração, e eu vou atrás disso até o fim. Isso é viver no reino das trevas. Isso é estar como nós estávamos, sobre o domínio das trevas. O reino de ele exerce um domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa vontade. E nós somos chamados a entender e a romper com esse processo. Ele, Jesus, nos tirou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos comprados, irmãos, pelo preço de sangue de Cristo. E Ele, Jesus, nos transportou, nos tirou, nos carregou desse reino de trevas para o reino do seu Filho amado. Deus promoveu isso em nossa vida, nos libertando dessa prisão do reino de e nos levando para viver para a honra e glória de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nós hoje somos chamados, irmãos, a viver no reino de Deus, para a honra e glória do reino de Deus. Nele, em Jesus, nós temos então a redenção, o perdão dos nossos pecados. Podemos nos arrepender de viver essa vida do reino de podemos nos arrepender dos nossos pecados, podemos entender os efeitos dessa redenção e agora deixarmos essa vida para vivermos para o reino de Deus, para a glória de Deus, para sermos bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Como encontrar, então, quais são os fundamentos desse reino de e como nós podemos vencê-lo? Um dos fundamentos, irmãos, desse reino de é o egoísmo. Nós somos naturalmente egoístas. Sempre pensamos o meu primeiro. Sempre pensamos em nós antes de pensarmos nos outros. Sempre queremos satisfazer a nossa vontade, os desejos do nosso coração. Obedecemos a nossa própria vontade. E assim somos, por causa do pecado, egoístas. Mas os resultados desse encontro com Deus e dessa transposição do reino de trevas para o reino de luz faz com que nós não sejamos mais egoístas. O reino de ele é extremamente egoísta. Ele olha apenas para dentro. E as regras de vida são determinadas exatamente por aquilo que é melhor para mim, por aquilo que me satisfaz, por aquilo que eu quero viver. E lembrem-se, irmãos, isso se transforma numa cultura. Essas atitudes, elas se repetem e se transformam numa cultura. E aparentemente, ela parece estar correta. Nós encontramos justificativas para isso, mas na verdade são extremamente maléficas. Os pais, muitas vezes, ensinam os filhos a viver para esse reino de Aquilo, por exemplo, que é mais importante para mim, eu faço questão com que todos saibam dentro da minha casa. Por exemplo, se assistir ao jornal é algo que eu não abro mão, que é importante. Então, a hora do jornal, eu não quero ninguém conversando, eu não quero ninguém me atrapalhando e muitas vezes, com raiva e com sentimentos de ira, um pai, uma mãe mostram o que eles querem e naquela hora ninguém pode atrapalhar. Seja uma novela, seja qualquer coisa, irmãos, que faça com que esse reino de ele saia, ele flua e ele mostre para quem está perto de mim que eu domino, que eu controlo, que eu exponho esse egoísmo, né? Olha, isso é meu, ninguém pega, isso é meu, ninguém toca. Uma criança, quando ela tem um brinquedo que é seu, ela não pode ver ninguém pegando. Uma criança, quando chega no berçário, por exemplo, da igreja mesmo, ela pega um brinquedo. Se outra criança for pegar aquele brinquedo, não, ele é meu, esse brinquedo é meu, você não pode pegar. Daqui a pouco as crianças estão brigando no berçário e se a tia que está tomando conta, ela é a professora, não separar, as crianças vão brigar, vão morder umas às outras. O egoísmo, irmãos, está presente no coração e ele cresce junto conosco e ele ganha muitas vezes, irmãos, aspectos terríveis, uma amplitude terrível. O egoísmo também faz com que nós queiramos perto de nós aqueles que nos atendem, aqueles que atendem às nossas necessidades, aqueles que não nos contrariam. Mas se alguém me contrariar, se alguém disser algo que eu não gosto, ou se alguém revelar o meu pecado, eu já deixo essa pessoa de lado, já saio falando dela, né?
porque ela atrapalhou, ela está inviabilizando a satisfação das vontades do meu pequeno reino, do meu reino de um. E não podemos viver assim, irmãos. É preciso romper com isso. O egoísmo é um fundamento do pequeno reino. Outro fundamento é a autojustiça. É quando nós encontramos desculpa para tudo o que nós fazemos. Nós tentamos nos justificar. Agimos como se fôssemos incrédulos. Agimos de maneira egoísta. Mostramos para os outros, para a nossa família, para quem vive conosco, que as nossas necessidades precisam sempre ser satisfeitas e, quando questionados, nós vamos, então, nos auto-justificar. O egoísmo, ele precisa ser trocado pela humildade, pela sensibilidade de ver a necessidade dos outros e de atender essa necessidade por amor, porque nós não somos mais, não vivemos mais no reino de trevas, mas nós vivemos no reino do Deus amado, do Cristo amado, e somos chamados a amar, somos chamados a abrir mão, a dividir com aqueles que estão conosco, com aqueles que convivem conosco, deixando de ser egoístas e pensando nas necessidades dos outros em vez de apenas nas minhas necessidades. Assim também, a autojustiça, ela é trocada pela justiça de Deus. Eu vou viver aquilo que perante os olhos do Senhor é justo. Eu vou viver por aquilo que a palavra de Deus diz que é certo e que é errado. Eu não vou ficar me auto-justificando, não vou ficar tentando encontrar saídas para o meu procedimento errado, no meu reino de um, no meu reino egoísta, no meu reino que se auto-justifica e que prejudica a todos, a mim, que não me permite viver o reino de Deus e as bênçãos do reino de Deus para o qual eu fui transportado e também para todos os que vivem a meu redor. Prestemos atenção, queridos, como os nossos filhos reagem a nós. Prestemos atenção como a nossa esposa reage a nós. Prestemos atenção como nossos amigos e nossos irmãos reagem a nós. Prestemos atenção em como nos comportamos. E aí não adianta mudar comportamento. É preciso mudar o coração. A mudança do coração trará, então, mudanças de atitude. Eu abandono o meu reino de um. Eu abandono o meu reino egoísta e que se auto-justifica e passo a viver para o reino de Deus, para a honra e glória de Deus, para ser bênção para quem convive comigo, para exalar o bom perfume de Cristo e não para viver para mim mesmo. Precisamos identificar essas coisas no nosso coração, o egoísmo, a autojustiça, e abandonar essas coisas, pedir de Deus que Deus esclareça e traga ao nosso coração luz para que essas coisas sejam abandonadas e eu não viva mais para mim mesmo, eu viva para o meu Senhor. Como Paulo bem disse em Gálatas 2:20, como ele bem disse em Gálatas 2:20, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vivendo para a honra e glória do Senhor, experimentando as bênçãos de viver para o reino de Deus e sendo bênção para todos os que estão ao meu redor. Se Deus permitir, nos encontraremos amanhã para continuar estudando sobre esse assunto. Fique em paz e até amanhã, se Deus nos permitir.